Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Valquíria Vidal e convido você a se inscrever no meu canal, que está numa fase inicial e gradativamente estamos postando novos vídeos, primeiramente em relação à química geral. Hoje nós vamos começar com um assunto novo, nós vamos falar sobre estrutura atômica, tá? A gente falou sobre elementos, sobre substâncias. Na aula passada nós falamos sobre transformações químicas ou reações químicas. Então, gente, a estrutura atômica, ela vai estudar como são formados os elementos químicos. Primeiramente, a gente teve um estudo que foi tratado por Dalton, que ele descobriu o átomo, ele viu que o átomo constitui esses elementos. E a partir do primeiro estudo que Dalton fez, ele percebeu que o átomo, ele é uma estrutura esférica, rígida e indivisível. Tudo bem. Só que naquela época, os estudos mais avançados de outros cientistas que deram continuidade ao estudo sobre a estrutura atômica, perceberam que o átomo, dentro da estrutura atômica, existiam partículas ainda bem menores, chamadas de subatômicas. Quem deu prosseguimento ao estudo foi o nosso queridíssimo Thomson. E aí o que ele concluiu? Que o átomo não era indivisível, mas ele precisava provar o que ele estava dizendo para barrar a primeira teoria, que foi de Dalton. Foi o que ele fez. Naquela época ele foi bem audacioso. Ele construiu um tubo chamado de tubo de raios catódicos, aonde ele inseriu uma ampola dentro desse tubo e dentro dessa ampola ele colocou uma determinada quantidade de gás, tá? Uma pequena quantidade. Ele ligou eletrodos nos seus polos a um gerador. Esses eletrodos, nos seus respectivos polos, eles possuíam cargas opostas, chamadas de cátodo, o polo negativo, e ânodo, o polo positivo, ligado a uma base geradora com polos também opostos a os de cargas dos seus polos, né? Então, para cada polo, eu vou ter uma carga correspondente oposta a ela ligada ao gerador, tá? Cada polo, né? Então, o meu polo negativo ligado ao conector positivo e do meu positivo ligado ao conector negativo. Tudo bem. Aqui tem uma bomba de vácuo, permitindo que somente os elementos desse gás estivessem inseridos dentro da ampola para que não houvesse mais nenhuma interferência ali dentro. Quando Thomson ele acionou o gerador, ele percebeu que ao ocorrer a descarga elétrica desse gás, ele conseguiu verificar raios de cargas opostas que saíam do meu eletrodo negativo para o meu polo positivo e vice-versa. E aí o que ele percebeu? Que dentro do átomo eu tinha partículas positivas e que essas partículas positivas atraíam as negativas. Esses raios, essas partículas, ele chamou de corpúsculos. As menores partículas, que eram as partículas negativas, que ele denominou de elétrons. Mas para que o elétron ele fosse atraído pela carga oposta, ou seja, uma carga positiva, ele verificou que na estrutura atômica tinha que existir partículas positivas para atrair as partículas negativas que eram chamadas de elétrons. Então, o que acontece? A conclusão de Thomson, ele viu que os raios eram partículas, como eu falei para vocês, corpúsculos, né, menores do que os átomos, que foi justamente essa descoberta na época de outros cientistas, né? Só que Thomson ele provou essa teoria. Então eu quero estudar, eu quero ver esses corpúsculos, né, que constituem a estrutura do átomo. Os raios apresentam carga elétrica negativa, como eu falei, chamados de elétrons. Mas para que ele se deslocasse, ele viu que esses raios
de carga negativa fosse para o eletrodo, né, se desviasse, ele estava sendo atraído por uma outra carga, essa carga positiva. Então ele concluiu que ele propôs um novo modelo chamado pudim com passas ou pudim de passas, como em alguns livros falam. E aí ele disse que o átomo, no seu experimento ele viu que o átomo não é assim tão rígido, mas ele é maciço. E barrou aquela teoria, a primeira teoria de Dalton, que ele disse, mas que o átomo é indivisível. Ele falou, o átomo não é indivisível. Só que o átomo, ele é maciço e ele possui cargas negativas, que foi aqui ele viu que eram esses raios que desviavam, né, do eletrodo negativo para o eletrodo positivo e vice-versa. Ele viu que dentro dessa estrutura havia atração dessas cargas positivas e esses corpúsculos que ele chamou, essas partículas que ele estudou, que ele viu primeiramente, que quem descobriu foi mesmo no experimento no experimento de Thomson, ele descobriu os elétrons, ele viu esses corpúsculos de carga negativa que estavam sendo desviados. Mas para que houvesse esse desvio, tinha que ter cargas positivas também, que a gente vai chamar lá na frente de prótons, né? Aí a gente já vai ver outro cientista que vai avançando com os experimentos. Mas a priori, o que foi que Thomson viu? Tem corpúsculos, tem partículas ainda menores do que os átomos, então ele fez um estudo e descobriu que esses corpúsculos, essas partículas pequenas, se tratavam dos elétrons. Mas aí ele ainda deu um pontapé inicial. Se tem partículas negativas e elas não se repelem, elas precisam ter uma partícula positiva, que foi comprovada aqui. Um polo oposto para que essas cargas elas não haja a repulsão e essa estrutura ela venha a se desfazer, certo? Então tem que ter um equilíbrio de cargas aí. Então a mola propulsora do descobrimento dessas partículas dos elétrons foi através desse experimento. Ok. Átomo é maciço e aí eu criei essa minha teoria através desse experimento. Aí vamos ver na próxima aula quem deu o pontapé inicial para a descoberta dos prótons. Mas, quer dizer, que descobriu, que denominou os prótons, porque o Thomson ele já deu aquele pontapé inicial. Eu descobri os elétrons, mas para que haja uma atração, eu vejo que dentro da minha estrutura atômica tem que ter partículas aí positivas para que haja essa atração. Ele viu isso aqui, ele comprovou. Mais adiante eu vou explicar para vocês o próximo passo, o próximo cientista que fez a descoberta e fez mais um experimento em relação à chegada dos prótons, a descoberta dos prótons propriamente dita, né, o estudo dos prótons dentro da estrutura atômica, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal, voltamos à nossa aula e dando continuidade, eu desenhei aqui para vocês um experimento bem semelhante à de Thomson, que foi a de Eugen Kunstein, que era um físico, né, alemão, que ele também deu prosseguimento, ele fez um experimento bem parecido, assim como o tubo de raios catódicos, porém menor, né, e ele também verificou que, através das descargas elétricas, né, de um gerador, o feixe que saía de cargas positivas, ele ia de encontro às cargas negativas e vice-versa, ou seja, as partículas negativas elas iam de encontro ao eletrodo de carga positiva e o de carga positiva para o feixe, né, para o eletrodo de carga negativa. Então, ele também detectou que havia esses feixes luminosos através dessa descarga, porque ele também realizou com gás,
ele viu que o átomo também é constituído por partículas positivas, que migravam, né, os elétrons descobertos por Thomson a essas cargas positivas. E aí, quem deu o nome de átomos? O nosso querido Rutherford, né? O Rutherford, ele também realizou o mesmo experimento, porém com o gás hidrogênio, e ele verificou que essas partículas são realmente, esses feixes luminosos são cargas positivas e que também estavam sendo atraídas, né, estava tendo esse deslocamento das partículas negativas encontro às partículas positivas. Então, pessoal, a gente está vendo essa nova teoria que foi se avançando, né? E que um cientista foi aprimorando a teoria, o conceito de Dalton, né? Já foi quebrando algumas coisas, algumas teorias de indivisibilidade do átomo, né? E a descoberta dessas partículas, essas chamadas de subatômicas, e essa partícula ainda menor, né? Que além do elétron ser chamada de próton, né? Que são as partículas positivas, que com a chegada do experimento de Rutherford, né, que ele ainda aprimorou com o gás hidrogênio, ele verificou, ele as denominou de próton, né? Então já tinha sido sinalizado no primeiro experimento de Thomson, mas aí ele se ligou mais às cargas que estavam sendo desviadas, as cargas negativas, e ele foi estudar a fundo essas cargas, né, essas partículas chamadas de corpúsculos, né, chamou de elétrons, mas ele também sinalizou, ele viu no experimento que o átomo também é constituído de partículas positivas. Daí veio quem? Ernest Goldstein, fez um experimento bem semelhante, agindo da mesma forma, né, porém bem menor, realizou a mesma metodologia e ele verificou que existe o quê? Feixes luminosos, e que esses feixes luminosos se diferenciavam, né, dos elétrons. Então, ele constatou que também que o átomo é constituído de partículas positivas. E Rutherford aprimorou ainda mais no seu experimento, né, o mesmo experimento realizando com o gás hidrogênio, aí ele aprimorou e viu que essas partículas ainda são bem menores e as denominou de prótons, tá? Depois, na próxima aula, eu vou desenhar para vocês aqui o experimento de Rutherford, né, para verificar a questão da partícula do átomo em si, a incidência do feixe de luz, né? Eu vou desenhar para vocês porque dá um pouquinho de trabalho para complementar esse estudo sobre a estrutura atômica. Eu vou desenhar aqui no quadro para vocês o experimento de Rutherford nessa questão dos raios, né, dos feixes. O outro experimento que ele fez, que não foi como esse daqui, mas para a gente verificar a incidência, né, para a gente ver essa questão da indivisibilidade do átomo, se o átomo é maciço. Então o Rutherford aprimorou ainda mais o estudo feito por Thomson e por Goldstein, tá? Na próxima aula eu desenharei aqui para vocês o experimento e vou dar mais explicações sobre a estrutura atômica de acordo com a teoria de Rutherford. Até mais!